Olá, essa é a Vox Saúde, um espaço para seu autocuidado. Eu sou Valéria Zucco, psicóloga, neuropsicóloga. Hoje, maio de 2026, nós temos o prazer de abordar sobre o assunto autocuidado. Um tema muito importante é como nós podemos cuidar para envelhecer de uma forma saudável. E eu tenho um grande prazer de ter como convidados um casal que tem experiência profissional e vivência para abordar o assunto. O cardiologista e geriatra Dr. Sérgio Paca e Cássia Lopes Paca, que é diretora do Banco de Sangue. Eu vou pedir para os dois também se apresentarem antes da gente poder começar a abordar sobre o assunto. Vamos lá, doutor Sérgio? Começando pelo senhor, meu parceiro de trabalho. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje para tentar ajudá-los num tema extremamente importante, que é o envelhecimento saudável, né? Nós sabemos que esse tema poderíamos ficar conversando horas aqui e com certeza a gente ainda não atingiria todo o tema, né? Então, eu desenvolvo trabalhos com pacientes dentro da cardiologia, da geriatria e atualmente dos cuidados paliativos também, né? Então, é um prazer estar aqui mais uma vez e estamos à disposição para debater um tema tão importante, no meu entendimento também. Me apresentar, a Valéria já falou, eu venho mais a título de colaboração. A minha área de atuação é serviços de hemoterapia, né? Hoje sou diretora do Grupo SER, que engloba também a Casa Amor, que é uma instituição ligada ao envelhecimento saudável, aos cuidados com os idosos. Então, eu estou aqui também com esse papel, né, de poder colaborar nesse sentido, e também como filha e cuidadora que sou, né, de uma mãe maravilhosa de 95 anos. Então, muito obrigada pelo convite e vamos seguir aqui com os assuntos. Para começar, eu gostaria que o Dr. Sérgio pudesse estar compartilhando com o público o que é, na verdade, essa especialidade que muitas vezes as pessoas já perguntam numa consulta, quando é encaminhado, o que é um geriatra, doutor Sérgio? Porque cardiologista, as pessoas sabem, mas o que um geriatra faz? Com essa mudança na expectativa de vida, os indivíduos começaram a envelhecer. As doenças relacionadas ao idoso não são necessariamente iguais às do jovem, né? Então, houve a necessidade de um foco maior nesse processo de doenças ligada ao idoso, né? Então, na verdade, o geriatra ele vem para tentar suprir, né, todas as deficiências que o indivíduo é acometido com o envelhecimento, né? E isso é importante porque quando você olha para trás, você vê que muitas doenças que ele traz são doenças que foram mal conduzidas ou não foram bem conduzidas nos primórdios da vida, né? Nós sabemos de vários estudos hoje que até processos na gestação são marcadores de doenças graves no envelhecimento, né? Eu gostaria também só de aproveitar para dizer que geneticamente nós estamos programados para viver 100 anos, né? E na antiguidade, vamos dizer 200 anos para trás, né, a expectativa de vida era de 40 anos. E por incrível que pareça, as mortes na infância eram muito grandes. Na verdade, não se chegava a 40 anos, era raro as pessoas que chegavam a 40 anos. E com todo um processo depois, que a gente pode conversar, das tecnologias médicas, urbanização, saneamento básico, esse tempo foi se esticando, né? Na década de 1900, passou para 60, 60 e poucos anos, e atualmente nós já temos isso em termos de mundo.
Nós temos já países com 80, 85 anos. A gente sabe que tem pessoas que esticam isso aí até mais que 100 anos às vezes, mas é raro. Então, nada mais prudente do que a gente conhecer todo esse processo evolutivo para poder trabalhar de forma saudável esse processo de envelhecimento, né? Então, envelhecer não significa, se eu não me preocupar, envelhecer com qualidade, que é o que interessa. E quando que um paciente, qual idade é indicado que ele procure um geriatra, então, de acordo com o que o senhor está compartilhando? As sociedades preconizam, né, após os 60 anos, quando ele atinge a terceira idade. Mas nós já sabemos que, às vezes, com 60 anos, ele já apresenta comorbidades importantes que poderiam ser vistas. Então, eu sempre digo que o geriatra, ele tendo oportunidade, ele vai trabalhar esse processo de envelhecimento saudável desde os primórdios da vida. Lógico que a gente não vai procurar um geriatra na infância, Sim, mas a gente espera que o pediatra já tenha essas noções também, avaliando um possível envelhecimento dessa criança, que seja um envelhecimento saudável. Então, normalmente, a partir dos 50, 55, 60 anos, é interessante já procurar um geriatra, porque eu acho que o geriatra cada vez mais vai atuar antecipando, né, a faixa etária de atendimento, para exatamente poder promover qualidade de vida no processo de envelhecimento. Ixi, já estou pensando em agendar a minha, né, Cássia? Pô, tem que ser. Muito bem. Eu já tô. É? Tô. É isso. Ô, Cássia, e conta um pouquinho para a gente, então, que você falou que tem uma experiência, não só profissional, mas também com a sua mãe, como cuidadora. Como é que foi isso? Então, eu acredito que a nossa vida, né, vindo de encontro aí ao que o Dr. Sérgio está falando, ao que o Sérgio falou. Porque ele está falando do envelhecimento saudável. Eu acho que esse contraponto é muito importante para as pessoas que estão acompanhando a gente saber, né, doutor Sérgio, que a vida não é feita só de um envelhecimento que vai cursar de uma forma boa. Exatamente. Se a pessoa não tiver esse autocuidado, pode ser que aconteçam coisas inesperadas. Então, conta aqui como foi um pouquinho da história de vocês. É porque assim, eu acredito, né, que a vida, a gente, os seres humanos, né, nós somos fadados a morrer. Nós nascemos para morrer, né? Se nada acontecer conosco, de morrer cedo, nós vamos envelhecer. Sim. E vai chegar uma hora que nós vamos morrer. Para morrermos, a gente precisa adoecer. Então, em algum momento, isso vai acontecer. Por mais que você se cuide, por mais que você tenha um autocuidado, por mais que você tenha um planejamento de vida bom, né? Até a gente tem uma historinha que o Sérgio gosta de dizer, né? E que a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes coloca muito nos livros dela, e eu gosto muito dessa metáfora, que é aquela do deserto. O doutor Sérgio já contou para a gente no nosso grupo de cuidadores da operadora que a gente trabalha. É maravilhosa. É maravilhosa, porque ela fala assim, você tem 40 anos, aos 70 anos você vai para o deserto. Combinado? Vamos combinar que com 70 anos todo mundo vai para o deserto. E você está com 40 anos. E aí você fica vivendo a sua vida e passa muito rápido, 30 anos, e você chega aos 70 e fala assim, ela chega e fala, agora vamos para o deserto. E você vai para o deserto. E chega lá e você fala assim, nossa, mas por que você não falou que aqui fazia tanto calor e que a gente precisava ter levado filtro solar? E você também não falou que a gente tinha que trazer roupa de frio, que a noite esfria. Então, eu estou passando frio. Olha, minha pele não está aguentando esse sol. Eu poderia ter trazido um chapéu, eu poderia ter trazido uma sombrinha, uma barraca para me proteger do frio. Por que você não avisou isso? Mas eu te avisei que a gente vinha para o deserto. O que do deserto você não foi buscar conhecimento para saber o que tem lá que eu preciso me preparar para envelhecer?
que é a metáfora do envelhecimento. Todos nós vamos envelhecer. Nós nascemos para viver, se tivermos sorte, não morrer cedo, vamos ficar velhos. Ficando velho, o que a gente precisa fazer para passar pela velhice de forma sábia, né? Então, eu acredito muito que a gente precisa fazer um planejamento estratégico de vida. Eu sou a pessoa dos planejamentos. É claro que um planejamento é uma coisa que pode dar certo, pode não dar, pode acontecer como você previa, pode acontecer diferente do que você previa, mas você planejou. Então, eu sei o que é o deserto. Então, eu vou levar o filtro solar, eu vou levar a roupa de frio, eu vou levar a sombrinha, eu vou levar a barraca. Então, eu acredito muito nisso, sabe, Valéria? E assim, eu acho que a gente precisa viver a vida. Não podemos acreditar que não vai acontecer, porque vai. Se viver, vai chegar lá. E com relação à minha experiência de vida com a minha mãe, né, o que eu posso dizer? Foi acontecendo. Então, meu pai faleceu, minha mãe ficou viúva, ela começou a dar sinais de que ela estava começando a ter uma deficiência de memória, e a gente começou a ir, dia a dia, formando aquela casa. A casa da minha mãe já tinha adaptações no banheiro, já tinha barra, o piso já era piso para não escorregar, ela não tem degrau, ela não tem tapete, ela é uma casa preparada para o idoso. Mesmo assim, quando ela fez 90 anos, ela caiu e fraturou o fêmur, porque tinha um degrauzinho. Aí eu eliminei esse degrau. Então a gente vai aos poucos, né? E o que eu posso dizer é que aos poucos, que a gente tem que ter, em primeiro lugar, muito amor, porque você precisa chegar lá com amor, senão você não dá conta de cuidar. É bastante gente que você tem que pôr para cuidar, e bastante gestão de recursos administrativos ali, de suprimentos, de pessoas, financeiro, que aí eu acho que a gente entra um pouquinho na questão que eu acho que vocês também querem falar disso, eu acho isso muito importante, das reservas que a gente tem que ter para a vida. Sim. Isso também faz parte do envelhecimento saudável. Sim. Isso, quer falar um pouquinho, doutor Sérgio? Eu acho que é muito importante nós entendermos, durante o processo do envelhecimento, de que o primeiro ponto fundamental para o envelhecimento saudável é a aceitação. Eu preciso ter aceitação do envelhecimento. E mais, eu preciso cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, cuidar da minha alimentação, criar a minha vida com propósito. Eu não posso esquecer de que o processo de envelhecimento parece lento, mas ele é rápido. E eu preciso entender e ter aceitação, às vezes, nos desvios, mesmo fazendo força, mesmo lutando para um envelhecimento saudável. Esse caminho pode ser um pouco tortuoso, às vezes, por várias razões, né? Às vezes é um acidente no meio do caminho, às vezes é uma intercorrência maior, né? Então a gente pode depois debater cada tópico, né? Mas é muito importante, né? Eu aprender a cuidar do meu corpo e da minha mente. Eu gostaria até de fazer um adendo, porque a gente está numa sociedade que está valorizando atualmente muito o corpo. Então, as pessoas estão num movimento que a gente verifica, por exemplo, fazendo muitos procedimentos, né? Estéticos, eu vejo assim... Exagerados, que às vezes até despersonalizam um pouco aquela pessoa que a gente conheceu, às vezes a gente fica impactado, que não parece muito. Do corpo, assim, eu acho que é interessante que as pessoas estão fazendo muita atividade física, acho legal. Melhorou muito, né? Mas, assim, a gente também tem um mental aí, né? Então, a saúde mental também precisa ser valorizada. Então, está tendo um extremo de uma coisa, de outra, as pessoas não estão achando aí uma medida, um meio termo, né? Para fazer esse trabalho de preparar essa base para o que vem a seguir, né? Dessa página, desse eu não tempo posso que vem ter, a seguir.
70 anos, né? Vamos dizer, eu 64 anos, e querer uma fisionomia de 30, um corpo Isso. de 30. É que eu acho que as pessoas, na verdade, Valéria, estão fazendo coisas para não envelhecer. Negam o envelhecimento. Sim, muito. Negam, não querem, acham que não vão. É aquilo que eu comecei falando, mas vão. Eu Não até tem como negar isso. assim, Viveu e uma coisa envelheceu. assim, até mais próxima, que uma mãe conhecida de uma amiga falava assim, mas aquela pessoa que eu estou vendo no espelho não é a que eu gostaria. Então, para mim é muito difícil, né? Então, isso lá atrás. E hoje as pessoas não precisam ficar mais lutando, porque aí tem os procedimentos. Só que aí é uma luta contra alguém que está aqui, tem os sentimentos, e aí fica uma coisa desconectada, né? As pessoas se perdem a identidade pessoal com tudo isso, né? Perde a essência. A essência. Perde o que de fato importa, né? Isso. Eu acho que a questão das reservas é isso. Você tem que ter a reserva física, porque você precisa fazer o exercício, você precisa se alimentar bem, você precisa fazer o treinamento mental, a ginástica mental para desenvolver também a parte, né, para desenvolver reservas na questão mental. Mas você tem que ter a social, a amorosa, a econômica, tudo isso é importante. E as pessoas focam apenas na física, como se isso fosse solucionar tudo, e não é assim que funciona. Sim. Né? Não os trabalhos vêm mostrando também que o envelhecimento saudável é muito importante às relações, né? Você precisa criar relações. Por isso, hoje, que existem todos esses trabalhos aí na cidade, né? Esses centros de idosos, onde eles podem se encontrar, se relacionar. Nós precisamos do outro. O envelhecimento tende a trazer um processo de solidão, né? Porque a gente vai se afastando das coisas pelas limitações, próprias limitações, né? Mas hoje a gente deve estimular o idoso a participar de alguma atividade que gere prazer. Isso é muito importante, né? E a pandemia, né, doutor Sérgio? Judiou bastante. Muito. Isolou muita gente. Quantos idosos, muitas vezes, são encaminhados para avaliação, às vezes com uma suspeita que possa ter uma possível demência, e ainda estão sofrendo o impacto do isolamento, com uma depressão, com uma ansiedade, com uma insônia, com medo da morte, porque ficaram muito isolados. Então, acho que o senhor está tocando num tema muito essencial aí do isolamento, porque é um dos pilares que vai promover o envelhecimento saudável, os relacionamentos. Não tenha dúvida, né? E propósito, né? Isso é muito importante, né? A gente precisa ter propósitos. Eu preciso acordar de manhã e tentar ver que eu preciso fazer algo que me dê prazer. Eu não posso levantar de manhã e reclamando que eu tenho que trabalhar, reclamando que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que levantar com prazer, com propósito de fazer algo. Sim. Né? E investir em você, né? Eu acho que a psicologia faz muito isso, trabalha muito a parte emocional, né? Então, as pessoas que não estão se encontrando, procurar fazer uma terapia, um outro ajuste emocional com algum tipo de terapia, para se encontrar. Porque, olha, passa tão rápido. Sim. Passa muito rápido. E outra coisa, a gente precisa aprender a ter resiliência na vida. A resiliência faz com que você enfrente, né, todas as situações que, porventura, possam acontecer. Veja, eu faço isso, eu faço exercício, eu me alimento bem, eu faço atividade física, eu procuro me relacionar da melhor forma possível, né? Não podemos esquecer, depois de falar do sono. O sono é fundamental na nossa vida. Não durmo bem, então você precisa direcionar um comportamento para que você possa dormir bem. Eu faço tudo isso, mas infelizmente eu evoluo com um quadro demencial, né? Eu quero, eu não quero, mas eu preciso aceitar caso isso aconteça. Por quê? Porque nesse momento em que eu desenvolvo uma atividade de perda cognitiva, né, eu preciso entender que eu vou precisar de cuidado. Eu não sou mais aquele
que tem a sua autonomia, a sua independência totalmente preservada. Ao longo do tempo, eu preciso saber que isso vai acontecer. Por que eu preciso saber? Porque, como a Cássia falou, eu preciso me organizar, eu preciso me reorientar como eu quero que essas coisas aconteçam. Porque dentro da nossa especialidade, da geriatria, o respeito ao desejo do idoso, ele tem que prevalecer. Ele sempre prevalece. As diretivas de vida. Sim, nas consultas eu sempre brigo com o familiar em proteção do idoso. Até tentar convencer o idoso que aquilo que a família está dizendo às vezes precisa acontecer, é o real. Mas sempre valorizando todas as suas vontades, os seus desejos. Por quê? Porque ali tem uma história de vida longa, que não pode ser quebrada simplesmente porque perdeu uma área da cognição. Ele precisa ser respeitado dentro dos seus valores, dentro da sua forma de conduzir a vida, dentro do que a gente sabe, do que ele gostava, do que ele não gostava. Por exemplo, minha mãe nunca comeu camarão. Depois que ela ficou demente, tive uma mãe demente, né, que morreu com 94 anos, foram 20 anos de demência. A gente respeitou, mesmo ela conseguiria comer camarão, porque ela perdeu completamente aquela noção de motivo pelo qual ela não comia camarão. E nós respeitamos esse desejo. Ela não comeu camarão em nenhum momento do quadro inicial. Então, isso é muito importante. Assim como valorizar as habilidades. Qual que era a habilidade que era valorizada da sua e da sua, Cássia? Vocês poderiam falar? Qual que era? A minha mãe, ela adorava, né? Minha mãe foi uma santa, na verdade. Eu trabalho com muitos idosos dementes, muitos idosos dementes, né? E a gente procura entrar dentro da vida desse idoso para saber o que gera prazer nele. Por exemplo, a minha sogra, não são todas as atividades. A Cassia vai falar, foi costureira, né? Mas hoje, por exemplo, ela gosta de ver foto. Entendeu? Porque gosta de ver danças de tango. Entendeu? Na televisão. Acalma ela. Dá prazer para ela. Minha mãe ficava horas montando tijolinhos. Bordando. Lego. A sua mãe ficava bordando. Bordando no começo. E cantando. E também a Tânia punha ela para cantar com o piano. Eu acho que é a última. 15 minutos, diariamente. Sim. Acho que a última que vai embora é a música, né? É a última que vai embora. Sabe o que a gente não pode esquecer? A gente não pode esquecer que atrás desse corpo físico existe um corpo, uma alma, um espírito, e que ele é vivo. Que lindo isso, né, gente? Então, a gente precisa respeitar esse espírito, em detrimento de estar convivendo num corpo ainda com deficiências, que está levando a fragilidades. Eu acho que a gente está falando um pouco, assim, bastante da demência, né? Mas tem outras formas de você adoecer na velhice que também são muito difíceis, né? Mas é que a demência é a minha vivência e a vivência dele também, enquanto filhos, né? E a minha mãe, ela, quando descobriu o Alzheimer dela, eu devo ter demorado mais de um ano, acho que uns 2 anos para nomear. Eu não conseguia dizer a palavra Alzheimer. Eu não conseguia dizer, a minha mãe tem Alzheimer. Era muito difícil para mim falar isso. Então, eu não falava. Até que um dia eu consegui falar. E que dia que foi esse? Foi o dia que eu percebi, acho que eu já até falei isso uma vez no grupo, né? No grupo de familiares, que o Alzheimer é uma doença, a demência, né? O Alzheimer é uma doença como qualquer outra doença. Então, o que acontece? O meu pai, por exemplo, morreu de câncer de pulmão. Então, meu pai tinha falta de ar. E ele tinha falta de ar, era muito angustiante ver aquilo também. Então, ele não conseguia respirar bem. Não adiantava dizer para ele assim, você tem que respirar bem. Respira. A doença não permitia que ele respirasse. A doença da minha mãe é o esquecimento, é a perda da memória. Então, ela faz coisas que ela não fazia. O começo é assim. Então, você guarda, por exemplo, a chave da casa dentro do congelador
e aí você não sabe onde está a chave. Aí você começa a falar, alguém roubou a chave. Sempre começa de um jeito que não é o jeito que termina e não é o estágio que está agora, né? E aí não adianta você brigar. Você tem que aceitar aquilo como uma doença e saber que aquilo não tem como você dizer, não faça isso, você não pode guardar a chave aqui, você não pode esquecer de mim. Mas ela não esquece porque ela quer. É a doença que faz isso. Assim como uma pessoa que tem um câncer de pulmão não consegue respirar porque a doença faz isso. Então, eu acho que isso é a questão da resiliência, que o Sérgio falou, né? É importante a gente ter essa resiliência. E durante o processo, é um processo. A gente vai junto, a gente vai acompanhando junto, a gente vai crescendo junto, né? Eu acho que o principal é montar uma boa equipe de cuidadores. E como eu acredito, não existe um padrão. Não existe um padrão. Cada família encontra o seu, a sua forma de cuidar. Porque não existe mesmo, né? A forma que eu encontrei foi cuidar da minha mãe na casa dela com cuidadores. Eu tive muita sorte, eu encontrei cuidadores maravilhosos. As cuidadoras da minha mãe são muito boas, são anjos que ficam ao lado dela o dia todo. Então, assim, não tem como, eu não saberia fazer de outra forma, né? E ela fica na casa dela, e com isso ela fica vendo fotos, ela passa o dia vendo fotos, porque traz as memórias, e ela está tendo muitos flashes de memória agora, não sei por que isso está acontecendo, então ela consegue identificar a pessoa que está na foto, ela tem hora que ela consegue falar com você como se ela não tivesse doença nenhuma, e isso tem acontecido diversas vezes agora. E ela está numa fase muito calma. Então, o que ela faz? Eu gosto muito de ver tango. Quando ela fez 80 anos, eu perguntei para ela assim, mãe, vamos comemorar o seu aniversário, o que você gostaria? Para onde você gostaria de viajar? Vamos viajar só em mulheres. Ah, eu quero ir para a Argentina, porque eu quero ver um show de tango. E ela sempre teve uma frase que dizia assim, a vida é um tango. E por que a vida é um tango, né? Porque a vida é uma dança difícil e que precisa ser feita a dois, compartilhada. Porque quando é assim, ela fica muito melhor, muito mais leve. E a sua mãe, né, Cássia, foi uma costureira muito exímia, né? Muito lindo. Você fez até uma exposição maravilhosa, né? Então, é sobre isso. Porque muitas vezes a gente vê as famílias tratando apenas de uma forma expressiva da doença e quando está no convívio falando como se a pessoa não tivesse ao lado, né? Como se ele não estivesse entendendo, ou falando para as pessoas como se a pessoa não valesse mais nada. E a gente tem que olhar como uma pessoa que tem os seus dons, tem as suas habilidades. Até antes da gente começar o programa, a gente estava falando o quanto que mantém viva a pessoa realmente é o amor que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida por ela, né? E o que faz toda a diferença se ela cursa de uma forma com saúde ou com alguma doença. Isso também fala sobre nós, porque nós também somos filhos, nós somos pais, isso vai fazer toda a diferença também, nós como exemplos para os nossos filhos, né? Como eles estão falando que os pais foram cuidados em casa, eu já tenho uma forma diferente. Meu pai também teve Alzheimer, nós escolhemos cuidar em casa. Na verdade, minha mãe quis muito cuidar sozinha, ela não permitia ninguém cuidar, só ela. E ela ficou muito doente, ela ficou muito sobrecarregada, ela ficava muito nervosa, irritada, mas ela não aceitava, só a gente. Então, foi um cuidado muito difícil essa experiência. No final, ela se sentia assim, muito culpada até por não ter feito mais. Incapaz, quando a gente, né? Incapaz de dar conta de tudo. Principalmente quando ele se foi. Ela ficou com esse sentimento de que ela devia ter feito mais. E aí, agora, quando ela ficou com essa demência senil, a minha experiência com o tempo, trabalhando muito, foi descobrir que eu não dava mais conta de cuidar eu e minha irmã e as cuidadoras.
Aí eu estou descobrindo que institucionalizar um pouco, não só ficar em casa, também é uma forma, porque tem instituições que estão preparadas para oferecer um cuidado, assim como a gente leva nosso filho na escolinha, nas creches. Lá ela faz aula de música, ela tem terapia ocupacional, ela tem aula de educação física, ela tem fisioterapia, ela canta, e ela é feliz, porque minha mãe é uma pessoa social, ela sempre gostou de ir na academia, de ir no baile, então cada um vai achar a sua forma. Você sabe, né, que eu doutor tenho Sérgio? procurado desenvolver a geriatria já há 30 anos, né? Sim, o senhor também tem a sua especialidade aí com os Então, há idosos. 30 anos atrás, institucionalização era praticamente crime. Abuso, abandono. E as coisas evoluíram. Hoje a gente sabe muito bem, eu gostaria de deixar até claro aqui, que a institucionalização, às vezes, ela é infinitamente superior ao tratamento domiciliar. Entendeu? Evidentemente que o idoso, né, da antiguidade, porque eu também já sou idoso, mas sou da atualidade, da antiguidade, eles têm o pensamento de que a casa é o lugar onde eles querem morrer. Mas, na verdade, hoje a gente institucionaliza as pessoas porque exatamente as famílias são incapazes, porque esse idoso, ele toma muito tempo do cuidador. E você não tem como arcar com as partes das finanças de bons cuidadores. Entendeu? Essa arte do cuidar ainda é uma arte que são para poucos. Agora que o mundo, o Brasil principalmente, está desenvolvendo cursos especializados para cuidador. Porque o cuidador, ele acaba ficando também cansado. E quem que é o cuidador? Normalmente é um filho, ou é a esposa. Então, às vezes, a institucionalização, ela é uma surpresa. Às vezes a gente acha que a pessoa vai achar péssimo e dá certinho. Entendeu? Então, às vezes, vale a pena tentar. Agora, existem situações que você institucionaliza e o idoso realmente cai numa descendente. Não por conta de cuidados do local, porque é aceitação mesmo. Então, acho que a família também tem que estar preparada para poder dar entendimento a essa condição. Porque tomar essa decisão gera muita culpa. Então, não é todo um processo que a gente precisa passar, entender, aceitar, fazer as pazes com a gente mesmo, eu digo. E no meu caso, eu fiz todo um trabalho da minha mãe ficar de dia, voltar para casa, e ainda ela está assim nesse processo, porque ela quer a casa dela, ela quer dormir na casa dela, ela quer ver as plantas dela, e eu respeito, né? Todos os dias buscar, conversar com ela, mas tem os dias que ela dorme, né? Então a gente visita, então todo esse contato com a família é importante. Bem, a gente vai por um rápido intervalo e a gente volta já, porque esse tema, como vocês estão vendo, é muito importante para a vida, né? Para a nossa vida como um todo. A Vox 016 nasceu de um propósito claro: dar voz às pessoas, contar histórias reais e fortalecer a identidade da nossa região. O 016 não é apenas um DDD, é identidade, é pertencimento, é cultura, é história. Ao longo dos anos, crescemos como veículo de comunicação regional, evoluímos, amadurecemos e agora damos um novo passo. Nasce o PodVox, o podcast oficial da Vox 016. Um espaço para ouvir, dialogar, debater, inspirar e transformar. Vivemos em um tempo de excesso de informação e escassez de profundidade. O PodVox nasce para mudar isso. Queremos ouvir histórias reais da nossa região, debater temas relevantes, educação,
política, empreendedorismo, cultura e desenvolvimento regional. Dar espaço para novas ideias, valorizar quem faz a diferença no 016. Levar informação com responsabilidade e credibilidade. Não queremos apenas entrevistas. Queremos conversas que marquem. O que estamos construindo? O Podvox é um projeto de comunicação independente e regional. O nosso objetivo é estruturar equipamentos profissionais de áudio e vídeo, estrutura visual e identidade marcante, qualidade técnica de nível profissional, distribuição estratégica no YouTube, Spotify, Instagram e outras plataformas. Queremos criar um podcast de referência para a nossa região. Por que precisamos de você? A comunicação independente só existe quando a comunidade acredita nela. Podvox não é apenas um projeto da Vox 016. É um projeto da nossa região. É um projeto das pessoas. Ao apoiar, você incentiva o jornalismo e a comunicação regional, fortalece a produção de conteúdo local, ajuda a dar voz às histórias que precisam ser ouvidas, participa da construção de algo que ficará como registro histórico. O nosso compromisso? Transparência, responsabilidade, profissionalismo e compromisso com a verdade. Cada apoio será investido diretamente na estrutura e crescimento do Podvox. Bem, como o tema do nosso programa de hoje é autocuidado, a base do envelhecimento saudável, eu gostaria que os nossos convidados pudessem estar abordando como que cada um faz o seu autocuidado, tendo em vista o seu próprio envelhecimento. E aí, doutor Sérgio, o que o senhor está fazendo para se cuidar hoje em dia? Em 2020, eu participei de uma palestra e a gente tinha que escrever num papel o que você gostaria que fosse realizado em 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos. A gente tinha que escrever 10, 15 itens, fechar o papel e abrir na data. Evidentemente que eu fiz o papel e esse papel ficou perdido. Recentemente, eu fui fuçar em umas gavetas e eu encontrei o papel. Legal. Inclusive, eu li para assim. E olha, 90% das vezes eu efetuei as conquistas que eu tinha escrito lá. Que bacana. Projeto, né? Isso daí fala que a gente está vivo, como o senhor falou, né? Eu queria recuperar meu peso, eu queria fazer atividade física praticamente diária, né? Queria voltar a um relacionamento social ativo, por exemplo, eu jogo tênis 1 vez por semana, né? Jogo com meu filho. Isso foi importante para que a gente possa se conectar, exatamente, né? Eu procurei fazer uma alimentação mais saudável possível e hoje eu tenho uma funcionária que só falta estender tapete vermelho, né? E a minha alimentação é na base de legumes, verduras, muito, porque é prazeroso, e carne. E eu reduzi carboidrato. Então eu consegui chegar no meu peso ideal, né? E eu queria desenvolver mais atividades, que foi o que eu não tive 100% de estudos, né? Mas eu leio muitos livros, né? Eu gosto de leitura, né? Participo de alguns congressos ainda, eu diminuí, mas eu ainda participo,
Então, em Está resumo, trabalhando menos. a minha atividade de trabalho, na verdade, ela diminuiu porque eu sou aposentado, né? Não, eu lembro que o senhor tinha isso em mente. Eu tinha isso em mente. Eu aposentei, né? E, na verdade, isso foi muito bom. Isso me deu muito tempo para desenvolver atividades da Casa Amor, que é uma empresa de atendimento domiciliar, Ai, que bom. Fala pra gente sobre isso. que eu desenvolvo com bastante humildade, né? Porque a Casa Amor é o Dr. Sérgio só. É uma empresa de atendimento domiciliar, onde eu e uma funcionária que já está comigo há 12 anos, ela faz as visitas junto comigo. Eu vou 2 vezes por mês avaliar esse paciente, onde a gente procura integralizar esse paciente nas multidimensões em que o ser humano existe, né? Que é a dimensão física, a dimensão emocional, né? A dimensão social, a dimensão espiritual e a dimensão familiar. Então, esse trabalho, né? Muito humildemente eu faço o possível, né? Eu tento dar suporte para esse indivíduo em todos esses aspectos, né? E, evidentemente, que a gente faz os exames, procura desenvolver na orientação de várias atividades dentro desse contexto do envelhecimento saudável. E, sabe, eu acho que eu estou muito satisfeito com essa atividade, porque ela está indo muito bem, graças a Deus. Doutor Sérgio, o senhor diria que isso é um ressignificar da sua vida? Não tenha dúvida. Eu nasci para isso, muito né? bonito. Muitas coisas que eu queria fazer eu não dei conta, né? Mesmo de especialidade. Que é gozado, a vida vai trilhando você para as coisas. E eu me considero um cara bastante resiliente até. Eu entendo bastante que a gente tem que aceitar as coisas que Deus manda. Eu vi uma frase recente do André Mendonça, né? Que é o cara do Supremo Tribunal, e perguntaram para ele se ele não tinha medo de morrer, porque ele está sendo ameaçado de morte. Ele falou: morrer eu não tenho medo, eu tenho medo de perder a minha fé. E isso para mim foi uma lição, sabe? Parece que me abriu, né? Mas assim, uma outra abordagem do Dr. Sérgio, que eu acho que é importantíssima, que ele esqueceu de falar, que ele tem sido um anjo aqui na Terra. Mais especificamente, assim, né? Aqui na nossa região. Eu tenho dó de que ele trabalha nos trabalhos paliativos, que foi uma experiência até na minha vida pessoal, né? Quando eu perdi meu pai, que eu aprendi muito sobre o morrer. Então, conta também para as pessoas que a vida também te encaminhou para essa especialidade, né? Exatamente. Eu fiz um curso pequeno, né, mas muito representativo na minha vida, e procuro estudar um pouco sobre cuidados paliativos, e realmente isso fechou a minha vida, né? Eu acho que não faço mais nada agora, e desenvolvo essas atividades frente a um grupo da Sermed. Nós temos uma equipe, né, que a gente tem psicólogos, enfermagem. O ideal seria ter equipe completa, mas isso tem um custo muito elevado, e ainda é uma coisa muito... né, mas isso realmente abre o campo para você ver o indivíduo sob as suas dimensões, né? Não é importante só tratar a pressão do indivíduo, tratar o colesterol do indivíduo, né? Mandar ele comer direito, mandar ele fazer exercício físico. Eu preciso conhecer a sua vida. E a medicina hoje está favorecendo afastar a gente dessa condição, né, de cuidado especial, né, do indivíduo nas suas dimensões. Às vezes eu procuro o médico para fazer exames gerais, mas eu estou carregando outras situações que estão mexendo comigo. E se eu não tiver tempo para escutá-lo, o mínimo possível, eu não consigo abordar esses temas, né? Então, ele toma remédio para colesterol, mas não está bem emocionalmente, não está desenvolvendo processos de relacionamento sociais que possam trazer benefício para ele. Então, realmente, os cuidados paliativos é uma coisa muito difícil. Eu sei que é difícil. Participar do processo de morte dos indivíduos
é uma coisa que eu acho que não é, nem é para qualquer um, precisa ter perfil. Tem que ter um perfil. Eu sempre tive perfil existencialista, por isso que a Casa Amor hoje está indo muito bem, graças a Deus. E eu acrescentei a esse processo os cuidados paliativos, que são fundamentais. Você poder dar suporte para aquele indivíduo que com certeza não consegue atrair pessoas para próximo, porque você viver com esse indivíduo que está morrendo, você precisa ter um preparo, né? Não só técnico, você precisa ter um perfil também, porque a gente precisa acreditar o que existe pro lado de lá, na condição que ele se encontra, o que ele pensa a respeito. Então a gente está junto, porque afinal de contas eu vou ter o meu momento, eu vou ter o meu dia, eu vou ter as minhas condições, e eu espero estar preparado para isso, né? É por isso que eu luto, que eu estudo, que eu trabalho, né? É para tentar amenizar esse processo da melhor forma possível. Eu espero que vá muito para frente, mas eu acredito que me preparando bem para suportar aquilo que Deus mandar para mim. Muito bonito. E você, Cássia, como que está sendo o seu autocuidado? Bom, começa tendo um companheiro desse do lado, né? Essa paz que emana dele já me ajuda muito no meu cuidado, né? Só do jeito que ele fala, Só do jeito que ele fala, né? Valéria, eu tô muito nesse mesmo caminho. Eu acho que eu cuido, eu tive um despertar, assim, eu acho que tive um momento, acho que a mulher, quando ela inicia o processo de menopausa, ela passa um momento bastante árduo, né? Eu acho que o deserto começa aí. É muito difícil, né? É um processo difícil. O sono fica pior e a gente fica às vezes, com alterações de humor e muitas coisas assim. Mas eu acho que eu consegui vencer esse processo, caminhei bem com isso. Eu cuido muito do meu emocional, da parte mental. Eu faço psicanálise já, né, há 24 anos. Eu deito mesmo no divã, eu penso sobre mim, eu penso sobre minha vida, né, e isso me traz bastante motivação. Eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de realizar coisas, criar, né, eu gosto de criar. Então, assim, estou a todo vapor, né, com a empresa, com o Banco de Sangue, trabalhando bastante, criando coisas novas, com desejo, muitos desejos de criar novos nichos de trabalho, porque eu gosto disso, né, nessa linha do envelhecimento, né, aproveitando que a gente trabalha muito com isso lá. Eu estou me alimentando melhor, também emagreci, também estou chegando no meu peso. Comecei a fazer atividade física de forma regular, não deixo mais de fazer atividade física de forma alguma, né? Porque antes eu atropelava um pouco. Eu acho que a mulher faz muito isso, né? Porque ela tem a casa, ela tem os filhos, ela tem. Meus filhos já saíram de casa, mas eu tenho agora minha mãe, né? Que eu tenho que cuidar e muita coisa, e aí se atropela. Então, assim, eu não estou mais atropelando. Eu estou me colocando como prioridade. Então, eu cuido de mim, realmente, né? Eu acho que eu melhorei muito nesse sentido. Estou me alimentando bem. Tenho pensado, principalmente em moradia, né? Assim, como se minha casa já está adaptada para minha velhice, se não está, quero adaptá-la. Quero viajar mais, e a gente tem feito isso. Tenho priorizado isso, né? Então, eu estou priorizando viver com muita qualidade e cuidar do físico para poder levar esse corpo até o máximo que a gente puder, né? O máximo que a gente conseguir. Eu acho que é isso. Outra coisa também que a gente tem desenvolvido muito lá é a espiritualidade. Né? Eu tenho melhorado muito depois que eu foquei mais tempo na espiritualidade, né? Então eu acho isso me alimenta muito. Então eu acho a fé que a gente fala, né? Por isso que aumentando a fé. Esse chamado que você teve, né? Você falou que a fé, né? É muito importante. Essa parte da espiritualidade, eu estou desenvolvendo atualmente um trabalho de pastoral, onde eu ajudo moradores de rua.
Eu vi vocês. Nossa, isso está me fazendo tão bem, sabe? Porque a caridade, né? Você vai ajudar alguém, mas você não está ajudando o outro. Ele que está te ajudando. Sim, então a gente tenho desenvolvido esse trabalho, tenho, né? Minha espiritualidade está ali, né? Eu fico apegada à fé, a tudo isso, porque para mim isso também é muito importante. E eu acho que o que eu mais sinto falta, e eu gostaria ainda de poder melhorar, é mais a convivência, poder conviver mais com os meus filhos. Porque eu tenho uma filha que mora fora do país, e isso me dá bastante saudade. Então, eu gostaria de poder ter mais tempo para ir mais vezes para lá, ficar mais com ela lá, que isso está no meu planejamento. E tenho um filho que também é médico, que trabalha muito, e a gente se encontra muito pouco, então, assim, dá muita saudade, né? E acho que isso é um ponto que eu gostaria de trabalhar melhor. Mas, diante de tudo isso que eu tenho feito, eu acho que eu estou num bom caminho. Sinto que eu estou num bom caminho. Nossa, eu estou vendo aqui que vocês têm bastante harmonia aí nos propósitos e nos preparos, nos projetos que vocês estão fazendo aí para o futuro. Eu vi até o jeito que vocês chegaram hoje, vocês estão até em harmonia na paleta de cores. Nesses 44 Foi sem anos. Querer, viu, Valéria? 44 anos de convivência. Já? 44. Muita coisa. Muito legal. Gente, nós vamos então finalizando. Eu só queria chamar mais um rápido intervalo. E é isso. Muito bacana o nosso papo hoje sobre o autocuidado para o envelhecimento saudável. Ei você, tem a ideia de fazer um podcast ou um programa de entrevistas? Quer focar só no conteúdo? A gente cuida de toda a parte técnica e digital para você. Os estúdios do Instituto ID oferecem uma estrutura completa para você tirar a sua ideia do papel e transformar em conteúdo profissional de verdade. Aqui você encontra muito mais do que um espaço. Entregamos soluções completas para o seu projeto crescer. Você pode escolher o nível de suporte que você precisa. Os nossos planos incluem a locação do estúdio, captação de áudio e vídeo, edição completa do programa, criação e gestão de conteúdo digital, distribuição nas plataformas, suporte técnico e estratégico. A gente cuida de toda a parte técnica digital para você. Transforme a sua ideia em um programa de impacto, com qualidade profissional e uma forte presença digital. Entre em contato e conheça nossos planos. Não perca, quinta-feira, dia 21, o Podvox recebe uma convidada que tem dedicado a sua trajetória à preservação da história da nossa região. Leila Reck, diretora executiva do Museu da Cana, curadora e pesquisadora com ampla experiência em gestão cultural, arquivos históricos e desenvolvimento de projetos ligados à memória institucional e patrimônio histórico. Leila participa desde 2013 diretamente da transformação do antigo Engenho Central em um dos mais importantes espaços culturais da nossa região. Sob sua atuação, o Museu da Cana ampliou projetos culturais, educacionais e sociais, aproximando a comunidade da história, da cultura caipira e da preservação do patrimônio. Uma conversa sobre história, inovação, cultura e o impacto social que o museu pode gerar na vida das pessoas. É quinta-feira, dia 21, às 19h30, ao vivo no Podvox. Nos acompanhe pelo YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Vox 016. Vox Saúde, essa edição está maravilhoso. Os nossos convidados de hoje são muito especiais, porque esse tema do envelhecimento é um tema, não é para depois da aposentadoria, é para a gente se viver hoje, né? A gente fala que é uma semente, não é para o amanhã. Como a gente sabe, a gente tem que cultivar sempre.
Eu estava contando para eles sobre uma palestra que eu fiz a semana inteira sobre ginástica cerebral, né? Vocês sabem o que é isso? É uma ginástica, a gente fala tanto de ginástica que a gente tem que fazer no corpo, na academia, numa caminhada, numa natação, numa dança, mas a gente também tem que exercitar o cérebro. Então, eu gostaria de estar terminando falando o quanto que a gente precisa movimentar nossa mente, lembrar que também o meu autocuidado, eu tento me desafiar fazendo uma leitura, para eu que tenho um terreno fértil, com toda a minha hereditariedade para as demências, gosto muito aí de trabalhar bastante, tirar um pouquinho o pé do meu acelerador, gosto muito também de trabalhar minha espiritualidade, gosto muito de estudar, fazer as atividades físicas, mas a gente tem que fazer a ginástica cerebral, seja fazendo uma palavra cruzada, tendo um momento que a gente não fique só fazendo aquele movimento assim, sem parar e loucamente no celular, procurando o que saiu no Instagram, mas que a gente possa olhar um nos olhos dos outros, que as pessoas perderam a conexão, ou brincar com o filho, com o neto, ter uma conversa verdadeira que as pessoas perderam, né, doutor Sérgio? Então, para a gente terminar, deixa sua mensagem. Deixa, Cássia, também você. Eu queria, então, dizer que nós vamos para o deserto, né? Sim. Então, você que ainda não chegou no deserto, pegue uma mala robusta, né? E dentro desta mala, você coloca cuidado com o seu corpo, coloca cuidado com a sua mente, coloca atividades que possam trazer equilíbrio, né? Não vá de mala vazia ou de mãos vazias para o deserto. Chegue no deserto caprichosamente, com tudo guardadinho na mala. Chegue no deserto com espiritualidade de ponta, né? Com respeito, com amor, com carinho, com resiliência, com entendimento do processo, que você foi um felizardo de ter chegado nessa idade, né? E que agora você precisa aproveitar o máximo possível esse deserto, né? Mesmo com todas as dificuldades. Procure não desanimar. Vamos tocar para frente a vida, né? Porque o futuro todos nós estaremos da mesma forma. Chegaremos no nosso dia, ao nosso fim, né? E que a gente esteja sempre apto a encher a mala de coisas boas, deixar as coisas ruins para trás. Aquilo que não vai acrescentar no deserto, a gente deixa para trás. Vamos só colocar na mala aquilo que vai trazer qualidade de vida, né? Satisfação, prazer, propósito, né? Olhar para trás e dizer, nossa, que bonito que foi, né? Mas isso ficou. Agora é daqui para frente. Vamos encarar a vida, tocar para frente. Viajar, passear, né? Se relacionar, atividade física, respeito, entendimento, autocuidado, né? Acho que é isso. Muito bom. E aí, Cássia? Eu vou ficar com uma reflexão sobre o tempo, né? Porque eu acho que a gente falou do autocuidado, que é muito importante, e o tempo, eu acho que tudo isso que a gente falou aqui é um percurso que acontecerá no tempo da nossa vida, né? Então, eu acho que o tempo é rei. Ele é rei. E como ele é rei, ele que manda, né? Por mais que, olha, a gente está conversando aqui, a gente iniciou, era um tempo, agora já passou. E não volta. Então, é só daqui para frente, é como o rio. Ele corre sempre em direção ao mar, né? Então, a gente precisa saber escolher o que fazer da nossa vida. O tempo foge, e as escolhas têm que ser feitas, porque não temos tempo para tudo. Eu acho isso muito, muito profundo, né?
Você acorda e tem um dia para viver. E o que você vai fazer desse dia? Né? Decida de forma sábia, né? Para você ir formando essa bagagem, né? Que o Sérgio falou, de colocando na mala tudo aquilo que é necessário, para a hora que você chegar lá na frente, você ter na mala, para você recorrer. Mas também não só pensando no lá na frente, mas vivendo o dia de hoje, com sabedoria, com otimismo, com propósito. Eu acho que essa palavra é muito forte. A gente precisa saber o que a gente gosta, a gente precisa saber o que a gente é, para a gente buscar aquilo que nos satisfaz e ter uma vida plena, não deixar só o tempo passar. Eu acho que isso é muito importante para a gente ter um autocuidado com muita qualidade. Para sintetizar o que os meus ilustres convidados de hoje falaram, eu vou trazer uma frase de Chopra que fala assim: o passado é história, o futuro é um mistério e o presente é uma dádiva. Então, é sobre isso. A gente tem que viver cada dia como um presente que Deus nos prepara, o Criador, que a gente abre e tem que estar agradecendo, ter gratidão e viver como se fosse um momento único, maravilhoso, e não como foi falado aqui, com reclamações, com lamentações, mas é um momento que não vai voltar mais. Então, por isso que ele é maravilhoso e tem que ser vivido com muita sabedoria. É isso, muito obrigado pela participação de vocês, foi muito bom, todas as experiências compartilhadas, espero que vocês voltem mais vezes, porque eu sei que vocês têm muitas histórias, experiências para compartilhar.